Ye Tian não resistiu depois de falhar no teste de iluminação, mas surpreendentemente ele renasceu no mundo moderno. Agora o objetivo é recuperar todo o seu talento. A história começa com nosso personagem principal acordando com a luz do sol batendo em seu rosto. Tian acordou muito assustado e não entendeu quem era. O herói percebeu logo depois de examinar suas mãos que definitivamente não estava enganado e seu renascimento foi bem-sucedido. Acontece que se passaram 600 anos desde que ele tem sido um cultivador de energia espiritual. Tian começa a lembrar que roubou a pedra divina celestial do tesouro do clã mais forte do 10º céu, mas assim que se aproximou da imortalidade ele foi fatalmente ferido e faleceu antes mesmo de chegar à sua morada. O protagonista ficou muito feliz que Deus foi tão misericordioso e lhe deu outra chance. O jovem percebeu que seu corpo havia enfraquecido significativamente e seu elixir havia secado completamente, mas apesar de ter cometido muitos erros em sua vida anterior agora ele tem certeza de que tudo será completamente diferente. Nosso herói tinha voltado e não pretendia permitir a repetição de tragédias antigas nesta vida. De repente, olhando para trás, o rapaz notou uma janela. Nesse momento, escutou algumas pessoas conversando. Um cara chamado Tian disse a uma garota que ele gostaria de convidá-la para uma festa no Monte Tingling. A garota riu e ficou espantada que Chan pudesse levá-la para uma festa tão luxuosa. Então a garota diz que o protagonista nunca a mimou assim. Nesse momento, nosso prota reconheceu a garota que se chamava Wang. Acontece que em sua vida anterior ele estava apaixonado por ela e por causa desse amor sem esperança ele fez muitas coisas, mas não recebeu absolutamente nada em troca. Agora Tian se perguntou se essa garota era realmente digna de sua tristeza e esforços. Enquanto isso Tian continuou a encantar a garota e disse que seu noivo ainda parecia muito apaixonado por ela. Wang não podia acreditar que os sentimentos do protagonista eram recíprocos, então ela respondeu com certo desgosto que não considerava Tian como um noivo porque ele simplesmente não era digno dela. De repente a menina se virou para a janela e gritou para Tian que o perdoava e pediu para ele descer as escadas o mais rápido possível. Nosso herói riu e pediu para a menina não gritar. Nesse momento os outros dois amigos se Chan não entenderam se Tian também ia na festa e disseram que só pessoas muito influentes podem entrar no Monte Tang. Chan gritou que Tian estava vestido como um mendigo e não teria permissão para entrar no monte. O protagonista obviamente não se importou e lembrou de como Chan o havia espancado uma vez por causa de Wang. Mesmo tendo passado 600 anos ele ainda se lembra da dor daqueles golpes. Logo Wang gritou para o protagonista que ele tinha que estar nesta vila. Então ele deveria se vestir mais decentemente para não constrangê-la. Chan riu da declaração da garota e Tian não entendia por que era necessário nessa festa da vila se não pertencia à classe nobre. Nesse momento Chan disse que tinha um conjunto de roupas em seu porta-malas que seu primo da aldeia não gostava. Ele acrescentou que seu físico com Tian é muito semelhante, então ele sugeriu que o cara experimentasse esse terno. Mas o protagonista acenou para ele dizendo que não precisava de nada porque eles já estavam atrasados para a festa e era hora de sair. Chan ficou indignado e falou que todo mundo tinha que ficar bem em uma festa e não apenas com roupas casuais. O protagonista sabia em seu coração que o que aconteceria no monte sem dúvida causaria uma profunda impressão em todos os presentes. Algum tempo depois um grupo de rapazes chegou à montanha Tang. Os companheiros de Tian estavam discutindo sobre o homem no portão da casa dizendo que ele está sob a orientação do Titã Dourado. Um dos caras ouviu que o capital desse homem é de 10 milhões de dólares. Então concluíram que seu amigo Chan era uma pessoa muito respeitada para ser convidado para essa reunião. Enquanto isso o protagonista ficou por perto e sentiu que a aura da terra havia secado muito, mas a energia perto desta vila é muito mais forte, o que significa que isso lhe dará a oportunidade de cultivar a energia espiritual mais rápido. Tian entendeu que aquele lugar era definitivamente adequado para ele praticar. De repente o cara foi chamado por Chan que queria apresentá-lo ao Sr. Ma. Chan imediatamente disse ao cavalheiro que seu amigo Tian não era como todos os outros. Chan convenceu o velho Ma que o protagonista era filho de um cavalheiro muito respeitado que era o chefe da unidade de departamento de organização de a Primavera Oriental, mas o Sr. Ma respondeu que não estava interessado em Tian. Em seguida ordenou a todos que saíssem. Nesse momento Wang ficou furiosa porque desde o início ela havia dito que o protagonista não deveria ser levado para esta festa com ela. Então a garota correu atrás de Chan, mas era muito difícil para ela igualar sua velocidade. No entanto, Chan entregou à garota um bilhete para a festa, dizendo que ela só poderia usá-lo para entrar. Chan elogiou a menina
dizendo que não importa o quão bonita era porque ela não poderia passar sem bilhete. Depois disso Chan virou para Tim e disse com um sorriso que tinha esquecido completamente do companheiro e não tinha levado um bilhete para ele, acrescentando que o cara agora teria que esperar no hotel. Enquanto Chan dava desculpas, o protagonista pediu ao amigo que não se incomodasse. Em seguida ele desejou que o resto dos caras se divertissem na festa, dizendo que encontraria outra coisa para fazer por si mesmo. Tia ainda não tinha esquecido como Chan o havia espancado uma vez, então neste momento ele só queria cultivar energia espiritual e para isso precisava refinar seu Kai. O protagonista entendeu que há uma aura quase imperceptível na Terra. Será assim pelos próximos 8 a 10 anos, mas com a pedra divina celestial que ele roubou, a aura de ar da Terra será purificada e os benefícios de cultivação do prota serão milhares de vezes maiores. Ele tinha certeza que ninguém nunca mais enxugaria os pés nele. Depois de andar pelo bairro, o cara encontrou um excelente mirante. Este lugar era bastante calmo e a aura era aceitável para o cultivo. Tian sentou-se confortavelmente e começou a treinar. Ele entendeu que já era cultivador há 600 anos. Então agora começaria com o verdadeiro básico e um pouco mais tarde o resultado seria perceptível. Nesse momento Tian assumiu o cultivo do Kai. Existem apenas 8 reinos de perfeição: construção de fundação, criação de núcleo, geração de alma, exílio de alma, busca pelo tal imortalidade, o reino da antiguidade, o reino de tal. Em sua vida anterior o protagonista quase conseguiu ganhar a imortalidade, mas descobriu que todos os seus reinos eram muito fortes e um terrível demônio se instalou no corpo dele, que conseguiu destruir o coração do Dao. Depois disso o protagonista foi de base. Mas sua vida lhe abriu as portas novamente e agora seu corpo estava livre do demônio. Tim estava em perfeita ordem e agora ele terá que iniciar seu caminho como um cultivador de energia espiritual construindo um alicerce. Ele entendeu que a construção da fundação consiste em 3 etapas. A primeira é flexível e a limpeza perfeita da aura de 10 lados é a técnica mais difícil. O protagonista anteriormente tinha medo de não conseguir lidar com a purificação da aura. Mas quando ele decidiu que já era tarde demais ele cometeu um grande erro. Então agora ele quer começar imediatamente com a purificação lateral da aura. Com a ajuda de 10 purificação lateral ele será capaz de absorver a aura de forma muito mais eficaz. Ele estava cultivando energia espiritual por meio-dia, então ele pensou que era hora de estabelecer a base. Tian sentiu as partículas desnecessárias saindo de seu corpo graças à pedra divina celestial e à purificação de 10 lados da aura. A velocidade do desenvolvimento dele seria simplesmente incompreensível. Agora Tian só pôde verificar o resultado de seus esforços. Ele tentou se esforçar e usar sua energia espiritual criando explosões de luz ao seu redor. De repente o protagonista acertou a pedra mais próxima, deixando um enorme amasso nele. Tian ficou surpreso por não conseguir sequer quebrar essa pedra, o que significa que seus esforços e cultivo não foram suficientes e ele precisava continuar melhorando. O personagem principal percebeu que tinha que encontrar um lugar onde a concentração de aura fosse muito maior do que aqui. Além disso, ele precisava de outra coisa, algo que funcionasse rapidamente e fosse mais eficaz no cultivo para continuar esse processo. De repente ele sentiu uma forte aura. O jovem se virando viu um grupo de pessoas e ficou muito surpreso que ainda houvesse cultivadores normais, mas depois de pensar nisso o cara percebeu que não era a aura vinda da menina, era ki espiritual. Da menina veio a energia do poder puriano frio originado no corpo humano. Tia acredita que na Terra essa energia fria é apenas um motivo para se gabar, então o jovem considerou tudo isso uma bobagem e se virou para ir embora. O cara ao lado da menina virou-a chamando de Hong Ling e perguntou se esse cara estava ocupando seu território. Ele acrescentou que poderia afastá-lo, mas Ling pediu que ele não interferisse, acrescentando que ele não era um oponente adequado para esse cara estranho, então era melhor não entrar em apuros. Ela disse que imediatamente percebeu que o estranho não era tão simples. O cara queria saber mais sobre Tian porque ele entendia que o cara era magro e só bastava um soco. O cara queria lidar com o protagonista para impressionar Ling porque ele era apaixonado por ela. Ele achou que essa era a hora de provar que ela pode confiar plenamente no dele. Nesse momento Yushan se aproximou do personagem principal e pediu que ele se levantasse. Tian estava distraído do processo de cultivo e perguntou o que o companheiro da garota com energia queria dele. Yushan imediatamente perguntou ao prota se ele conhecia artes marciais. Nosso herói tossiu com a surpresa de tal oferta, respondendo que sabia um pouco sobre artes marciais e aceitou o desafio de Yushan sobre lutar. Ele não podia acreditar
Que o valentão havia desafiado voluntariamente um cultivador tão experiente para lutar, o protagonista mal se conteve de rir na cara de Yushan. Nesse momento o companheiro de Yushan começou a ficar irritado porque não entendia por que o homem desafiou Tian para um duelo. Ele lembra como Yushan quebrou a coluna de um de seus oponentes da última vez, afinal Yushan estudou luta livre desde o berço. Tian ficou chocado com a forma como Yushan nocauteou as pessoas na luta. Ling virou para o personagem e lhe pediu que respeitasse os limites porque esse é um duelo comum e os caras só devem trocar experiências. Yushan pediu à sua amada para não se preocupar com isso porque Tian não iria vencê-lo. Já o protagonista apenas pediu a Hong Ling para assistir à vitória de seus companheiros. Em seguida o herói confiantemente pediu para iniciar o duelo e Yushan imediatamente pediu ao oponente para se preparar. O protagonista em sua vida anterior muitas vezes provocava os cultivadores e sempre colocava seu comportamento arrogante em seu lugar. Em seguida ele desferiu um golpe confiante em Yushan, o que surpreendeu todos os outros observadores porque Yushan voou para trás. Ling ficou chocada que o cara conseguiu derrotar Yushan em um golpe. Lhe parecia que Tian era apenas um homem incrível. Nesse momento Yushan levantou-se atônito após o golpe e ficou desapontado por ter contido suas forças diante de Ling. O homem tossiu violentamente e seus companheiros imediatamente voaram até ele. Preocupados com sua condição, então eles se ofereceram para chamar uma ambulância. Tian ficou surpreso com o fato de Yushan ainda não ter admitido a derrota. Ele percebeu que isso não funcionaria e ele precisava tropeçar para que Yushan pudesse tirar proveito disso. De repente uma forte energia espiritual se formou em torno de Tian. Raios de luz soaram repelindo todos ao seu redor. Os companheiros não entenderam o que estava acontecendo ali. Era um turbilhão de energia em torno do protagonista. E ele percebeu que isso era um desperdício demais porque ele tinha acabado de entrar no período intermediário de autocultivo, mas devido ao controle insuficiente a aura vazou. Por causa disso ela simplesmente se espalhou no chão. Os caras não entendiam nada o que estava acontecendo, e Yusha entendeu que havia muita diferença de força entre ele e Tian. Então os caras se curvaram e disseram que não sabiam da força do patrão. Eles pediram desculpas por estarem com raiva. O protagonista relaxou-os caras dizendo que isso era apenas uma troca de experiência e ele não estava de forma alguma com raiva, mas mesmo assim ele não entendeu por que foi chamado de mestre. Então Ling respondeu que o poder de Zi havia despertado nele. Então ele tinha o direito de ser chamado de mestre. O protagonista ouviu e se surpreendeu com o discurso da garota sobre o poder de Zi. Ele não podia acreditar que ainda havia cultivadores na Terra. Depois ele questionou a menina sobre o poder de Zi. Ling explicou que esta é uma força interior que é uma grande conquista e a ganhar é o ápice da perfeição, o topo de todas as possibilidades humanas. Mas Hong Ling acrescenta sabe muito pouco sobre esse poder, já que nunca viu Zi exercendo o poder pessoalmente. Então ela não podia dizer mais nada. Ti entendeu que era muito raro ter esse poder e agora precisava ter mais cuidado porque ele tinha que atingir o estágio perfeito de construção da fundação o mais rápido possível, e só então a força atingirá seu verdadeiro pico. Ling diz que aquele em quem o poder de Zi se originou sempre se torna muito cruel e dominador. Ela tinha muito medo que ele pudesse destruir todos eles por causa dos insultos contra ele. Mas o protagonista apenas agradeceu Hong Ling pela informação e pediu desculpas por estar em silêncio. Ele entendeu que precisava pensar em tudo o que tinha acontecido. Os caras se acalmaram e pediram ao prota que aceitasse seu presente na forma de um pedido de desculpas a ele. Em seguida os caras entregaram o cartão. Tia imediatamente questiona sobre o que era. Hong Ling explicou que era um passe de platina para a festa no Monte Tang. Ela explicou que com esse passe ninguém pode barrá-lo e se algo acontecer ela vai ajudá-lo. O protagonista percebeu que Ling tinha alguma influência especial no monte e agora ele estava interessado em ver o rosto de Shan quando ver seu passe especial. Em seguida Tian virou-se para a menina e esclareceu seu nome. Ela imediatamente perguntou ao mestre se ele queria saber de algo. Tian disse à menina que sua aura era um veneno frio. A menina ficou muito surpresa e triste. Yushan percebeu isso e voltou para a garota, mas ela não reagiu ao amigo. Em seguida Ling disse a Yushan que o protagonista depois de olhar apenas uma vez conseguiu descobrir a causa da sua doença, então ela virou para Tian e perguntou se ele poderia dizer seu nome. O protagonista hesitou um pouco mas depois de um tempo se apresentou à garota. Ele acrescentou que uma vez seu ancestral também sofreu de uma doença semelhante com o veneno frio. Nesse momento Ling imediatamente correu até ele e perguntou sobre uma maneira de curar o veneno frio. A garota conta que como o veneno frio foi removido do útero de sua mãe,
Então o médico disse à mãe de Ling que ela não viveria 20 anos, então a garota realmente esperava que o protagonista fosse capaz de curá-la. Tian pediu à garota para não se preocupar e explicou que se pudesse identificar a causa da doença ele seria capaz de curá-la. Ling expressou gratidão dizendo que se seu mestre pudesse curá-la ela faria o que ele quisesse. Yushan ficou um pouco surpreso e perguntou se ela não estava tomando medidas extremas. A menina repreendeu o amigo dizendo que ele estava pensando em coisas indecentes. O protagonista sorria mentalmente para a presunção da garota porque ele tinha visto muitas deusas e fadas em toda a sua vida e recusava quase todas. Então seu charme natural não seria suficiente para seduzi-lo. Ele disse que iria ajudá-la, mas precisava de algum tempo para se preparar. O protagonista presumiu que poderia levar alguns dias. Ling se curvou dizendo que ela esperava que o mestre deixasse o seu número de telefone porque ela gostaria de convidá-lo para jantar como agradecimento. Tian pediu para a menina não fazer isso porque ele já tinha um compromisso com os colegas no Monte Tang. De repente uma folha de uma árvore caiu na mão da menina e tinha o número do protagonista. Ele pediu para ela ligar para ele em uma semana e foi embora. Ling virou para Yushan e perguntou se ele sabia alguma coisa sobre os colegas de Tian. Yushan pensou sobre isso e disse que os alunos da escola de Ren tinham se reunido na vila de Tan e a festa seria por conta de Shan. Ele acrescentou que, como não queria ir, acabou recusando. De repente Ling ligou para o Sr. Ma e pediu que ele dissesse ao chefe para preparar a mesa mais luxuosa para os alunos da renomada escola. Enquanto isso, Tian já havia se afastado decentemente dos caras e sentiu seu estômago rosnar de fome. Ele percebeu que não comia desde manhã e fazia muito tempo. De repente o jovem sentiu um certo aroma agradável e foi muito tentador para ele. Então o cara foi até a entrada da vila de Tan e mostrou seu passe. Os guardas imediatamente o levaram e começaram a discutir como um cara tão comum conseguiu um passe especial de platina. Um dos guardas pensou que uma pessoa realmente inteligente nunca mostraria sua verdadeira face, então pode haver uma opinião enganosa sobre ele. O protagonista ele entrou no salão e imediatamente captou muitos olhares dos outros convidados. Tian entendeu que era impossível se meter em problemas tão rápido e olhando ao redor da sala notou que havia apenas um assento vazio perto de Wang, então ele decidiu sentar lá. Quando chegou à mesa ele encontrou Wang e ela ficou indignada, mas permitiu que ele se sentasse ao lado dela dizendo que senão ele andaria pelo corredor e estragaria a imagem dela. Além disso, Wang acrescenta que a mãe do prota pediu para a menina cuidar dele. Logo a amiga de Wang pediu ao prota que convencesse seus pais a abandonar seu casamento com a garota. Ela acrescenta que embora o contrato tenha sido celebrado na infância, ela tinha certeza que havia muitos caras correndo atrás de Wang, que eram muito mais dignos. Nesse momento o protagonista bateu seus pauzinhos na mesa com desagrado e disse que não perseguia Wang como outros homens fazem. Além disso, ele acrescenta que o acordo de casamento de suas famílias era uma mera ninharia e ela poderia terminar o noivado. A amiga se inclinou para a garota e disse que se o noivado pudesse realmente ser rompido tão facilmente, então era muito estranho que ela estivesse tão preocupada com isso. Wang respondeu que contaria tudo à amiga mais tarde porque agora eles estão em um lugar público e é muito difícil. O protagonista estava descontente porque a menina falava como se ele não ouvisse. Enquanto isso, Shan notou que Yushan foi à sua festa. Yushan acenou dizendo que ele só tinha vindo aqui para um par de taças de vinho. Shan ficou um pouco constrangido com tamanha frieza. Mas Yushan rudemente pediu a Shan para deixá-lo em paz e acrescentou que só tinha vindo aqui para ver o mestre Tian. Em seguida perguntou onde ele estava. Enquanto isso o protagonista estava calmamente comendo sua comida. Tian ficou surpreso ao ouvir o nome de Tian. Yushan repetiu que estava procurando o mestre e gostaria de beber primeiro. O protagonista notou que os rumores estavam se espalhando e todo mundo estava discutindo sobre um certo mestre e não entendia o que tal pessoa estava fazendo em uma festa de elite. Então ele decidiu não se esconder e imediatamente gritou para Yushan do outro lado do corredor que ele estava sentado em uma mesa. Em seguida um dos alunos da escola imediatamente protestou contra o personagem principal dizendo que ele havia tratado eles dois de uma forma desrespeitosa. Yushin imediatamente repreendeu o menino dizendo que ele não tinha o direito de tratar o mestre de forma tão desrespeitosa. Os rapazes e festeiros ficaram em completo choque. Enquanto isso Yushan se aproximou do personagem principal e disse que estava feliz por encontrar o mestre neste lugar. Tian pediu que o homem se sentasse ao seu lado, mas imediatamente notou como vários caras se curvaram não muito longe dele gritando que o mestre Tian era o máximo. Yushan estendeu um copo em direção ao protagonista e pediu permissão para beber o conteúdo como um sinal de seu mais profundo respeito pelo mestre. Tian estava muito confuso e não entendia o que estava acontecendo, mas ele também bebeu.
Nesse momento, Yu Shan fala que o prota lhe ensinou uma lição muito boa hoje e ele esperava que eles ainda pudessem entrar em contato no futuro. Yu Shan também disse que agora seu copo está vazio e gostaria de se curvar para o mestre. Wang Yi assistiu isso do lado em completa incredulidade. Enquanto sua amiga bombardeava com perguntas sobre por que ele é tão respeitado e por que Wang Yi não contou sobre isso antes, a garota imediatamente virou-se para o protagonista e perguntou sobre sua relação com Yu Shan. Nosso herói respondeu que não podia dizer nada porque conheceu Yu Shan há menos de um dia. Os companheiros de Shan escola ficaram indignados, mas Shan pensou que não tinha nada a temer sobre Tian porque ele era apenas um estudante, mas Tian entendeu que seu amigo Sr. Ma tinha boas conexões e estava ao seu lado. Nesse momento ele virou para todos os seus companheiros e pediu que não se preocupassem e fingissem que nada tinha acontecido. Em seguida virou para o outro amigo mandando ele esconder as marcas do tapa o mais rápido possível. O protagonista riu dizendo a si mesmo que Shan se lembraria dele por muito tempo pois o show mais interessante começaria. Logo no caminho para o banheiro o estudante do tapa se deparou com uma pessoa encantadora. Ele imediatamente chamou a menina e depois de fazer um elogio a convidou para brincar à noite. A menina ficou atordoada e por isso o estudante imediatamente recebeu um segundo tapa no rosto por sua insolência. O rapaz se irritou e empurrou a menina dizendo que ela estava se permitindo demais. Mesmo sendo de alto status, o cara colocou o pé nela causando muita dor. Depois de um tempo ele se afastou deixando a menina deitada no chão. A garota imediatamente pegou o telefone e ligou para o pai dizendo que havia sido agredida na festa do monte. Enquanto isso, o estudante voltou para a mesa comum depois de um tempo e falou indignado que algo estava definitivamente errado porque ele se deparou com uma mulher muito desagradável que parecia muito fofa e depois bateu nele. O estudante disse que não aguentava e que estava praticando boxe por um motivo, então ele respondeu à encantadora senhora da mesma forma. Chan pediu ao aluno que não se preocupasse com isso acrescentando que o Sr. Ma estava do lado deles, e mesmo que alguém viesse, eles não faria nada. O estudante riu dizendo que ele realmente não tinha nada a temer porque ninguém enfrentaria o Sr. Ma, nem mesmo o estimado Sr. Dong. Nesse momento Shan alisou orgulhosamente o cabelo dizendo que mesmo que o Sr. Dong seja dono de centros de entretenimento na cidade, ele ainda não é um obstáculo. Os caras riram enquanto o protagonista pensava que eles não teriam essa oportunidade novamente. De repente uma multidão de bandidos entrou no salão e chutou a porta para baixo. Shan imediatamente pulou gritando para eles que eles estavam invadindo uma festa privada sem um passe. Um dos capangas imediatamente perguntou a Shan se ele sabia como resolver problemas. Em seguida os capangas imediatamente agarraram um dos alunos e começaram a puxá-lo para o lado. Ele começou a gritar com Shan e pedir ajuda, mas Shan estava muito confuso e começou a gritar para os bandidos deixarem o amigo ir o mais rápido possível, porque primeiro eles invadiram uma festa particular e depois agarraram um amigo sem motivo. O estudante resistiu e chutou tentando sair do forte aperto dos capangas. Um dos bandidos imediatamente atingiu o estudante no rosto dizendo que iria acabar com ele. Shan pediu que parassem e ele pensou que não podia temer porque nesse caso corria o risco de perder o prestígio. Os outros companheiros de Shan avançaram dizendo aos capangas que agora pagariam por sua arrogância. De repente começou uma briga e havia sons de golpes e gritos de dor. Em algum momento todos os bandidos foram derrotados e os companheiros indevidos de Shan estavam todos em ruínas. Wang assistiu a isso de fora e ficou surpresa como os caras conseguiram lidar com os sabotadores tão rapidamente. O protagonista riu que eles ainda não tinham se livrado de todos porque eram apenas 6 pessoas comuns. A amiga de Wang bufou de desagrado porque Tia não interferiu em nada. De repente um dos bandidos pega seu telefone e começar a ameaçar os outros dizendo que eles se arrependeriam do que haviam feito. Shan incentivou o valentão para chamar ajuda porque ele estava até interessado em quais eram seus melhores lutadores. O homem não prestou atenção em Shan e depois de ligar para o número certo virou para o Sr. Dong dizendo que ele estava agora no Monte Tang. O homem estava dizendo algo sobre o garoto imprudente. Enquanto isso Shan ficou atordoado depois de ouvir o nome de Dong, então ele virou para o estudante loiro com desagrado e não podia nem pensar que o cara havia ofendido a filha do Sr. Dong. Nesse momento a porta se abriu e 2 homens entraram no corredor. Muitos imediatamente se curvaram e cumprimentaram o Sr. Dong. Ele foi ao epicentro dos acontecimentos e imediatamente perguntou quem ousava insultar a filha, mas só houve silêncio em resposta. Depois de alguns momentos Shan ainda ousou dizer para não ficar com raiva e imediatamente disse que seu pai era o líder do grupo Baiaguana. O Sr. Dong pulou para Shan o puxando pela gola de sua jaqueta e começou a gritar perguntando como ele ousava insultar sua filha porque ela é a coisa mais
valiosa que ele tem. Em seguida Dom prometeu a Shan que ele não deixaria a vila por conta própria. Nesse momento o garoto estava suando frio de medo e disse que o Sr. Ma havia organizado essa festa. Então ele pediu ao Sr. Dom por respeito a Ma não tocá-lo. Dom começou a ficar assustado porque no início Shan tentou assustá-lo com a posição de seu pai e agora ele estava falando sobre as conexões do Sr. Ma. Então o homem cuspiu um chiclete e começou a gritar que ia abrir os olhos de Shan. Em seguida ele começou a dizer que absolutamente todos, tanto o pai de Shan quanto o Sr. Ma, absolutamente ninguém pode ser comparado a ele. Shan não sabia o que dizer e estava muito assustado. Wang assistiu horrorizada e ela não entendia por que Shan provocou o Sr. Dom. A garota sentia que Dom iria punir todos por sua má conduta na festa, mas o protagonista tranquilizou a menina dizendo que ele prometeu à sua mãe cuidar dela. Então o jovem acrescentou que não deixaria nada acontecer a ela. Wang ficou surpresa e Tian sentou-se em silêncio pensando que desta vez Shan estava ferrado, mas ele não vai interferir até que a situação chegasse em Wang. Nesse momento um dos capangas virou-se para Dom e sussurrou algo em seu ouvido. Dom imediatamente ficou furioso com vigor renovado e começou a gritar para Shan que se ele e seu capanga conseguiram derrubar seus rapazes, então agora os caras não estarão bem e terão que usar sua frieza ao máximo e eles forçarão suas meninas. Nesse momento os capangas imediatamente atacaram Shan e seus companheiros. Enquanto um deles já estava indo em direção a Wang, a garota imediatamente começou a implorar ao valentão para deixá-la ir embora porque ela não tem nada a ver com os outros. Mas o valentão se distraiu com o som do assobio ao seu lado e notou 2 paus de madeira presos no chão. O protagonista imediatamente se levantou e disse que não queria interferir, mas os capangas o forçaram quando foram até Wang. De repente, Dom interveio e perguntou quem ele pensava que era. Ele zombou que estava muito assustado. Logo Wang e sua amiga olharam para o personagem principal procurando a ajuda dele. Dom começou a falar sobre o fato de que havia uma farsa completa acontecendo nesta festa porque muitos ignorantes haviam se reunido. Então ele pediu ao seu assistente que ensinasse uma lição a Tian. O homem responde que está feliz em fazer isso. Dom explicou que seu guarda era da Força Especial de Elite no passado e derrotou mais de uma dúzia de soldados. O protagonista examinou Sanzi e percebeu que ele era um amante da força bruta e até tinha um corpo forte. Então para Tian isso era uma espécie de teste de habilidades. Sanzi imediatamente balançou e voou para o personagem principal, mas Tian ficou completamente imperturbável e no último momento parou o golpe do homem com a mão. Sanzi ficou chocado que tal pirralho conseguiu parar seu soco. Ele imediatamente disse que ele não era ruim e a luta vai ser mais interessante dessa forma. Era muito mais agradável para Sanzi acabar com um artista marcial do que uma pessoa comum. Em seguida o homem tirou uma faca. O protagonista riu e perguntou maliciosamente a Sanzi se ele realmente achava que essa faca que mais parece um palito o ajudaria a vencer. Sanzi saiu gritando que Tia não estaria mais à altura de falar sobre armas. Nosso herói ficou calmo novamente e ouviu o som de um golpe. Todos os observadores se afastaram do medo e Shan percebeu que Tia era muito autoconfiante, mas imediatamente a faca de Sanzi passou por eles e o próprio homem voou para a mesa ao lado batendo a cabeça em uma cadeira. Dom imediatamente virou-se para seu assistente enquanto limpava sua garganta e explicava ao chefe que estava tudo bem. Nesse momento Tim estava examinando suas mãos quando Dom gritou para o resto de seus capangas para atacá-lo. Os bandidos decolaram e todos correram em direção ao protagonista. Parecia muito baixo para o cara atacar em multidão. Mas ele agradeceu porque assim eles economizariam seu tempo. Tia lidou com cada um por e o mais rápido foi o primeiro a sofrer perdendo o braço. O protagonista sorriu e disse que graças às suas práticas sua pele agora é mais forte do que aço. Dom não entendeu o que havia de errado com esse cara e começou a se esforçar com a situação. Enquanto isso seus homens conseguiram o que mereciam e voaram em direções diferentes. Enquanto o herói se movia com incrível velocidade de um para o outro, Dom ficou furioso dizendo ao cara que já deveria ter percebido que ele não era alguém que poderia ser lidado tão facilmente. Em seguida o homem irritado jogou o vidro no chão e imediatamente disse a Tian que o estava desafiando para um duelo pessoal. O protagonista apenas riu interiormente que ele seria o único a lidar com isso. De repente eles ouviram uma exclamação indignada de que alguém havia começado uma briga na vila. Ambos se viraram e notaram Ling. Dom ficou muito surpreso ao vê-la e começou a falar sobre como ele estava prestes a ir até ela, mas foi atrasado pelo protagonista. Acontece que Dom estava secretamente feliz por Ling ter vindo porque ele achou que não ganharia de Tian. O protagonista imediatamente perguntou à garota o que ela estava fazendo nesta vila e ela explicou que esta vila pertence a ele e por isso veio cumprimentá-lo pessoalmente ele.
Em seguida Ling pediu ao protagonista que não se preocupasse porque ninguém o tocaria em sua presença. Dong estava em completa incredulidade. Nesse momento Ling ofereceu uma bebida a Tian e pediu para esquecer esse mal-entendido. Dong não entendia de forma alguma quem ele era e por que a senhorita estava sendo tão legal com ele. O protagonista imediatamente perguntou à garota como ela conhecia Dong. Ela explicou que eles eram parentes e que os pais dela são um pouco mais influentes. Nesse momento Dong imediatamente se dirigiu à garota com desculpas dizendo que se soubesse que Tian era seu hóspede pessoal ele não teria permitido agressão contra ele. O homem sentiu-se muito culpado e percebeu que palavras vazias em tal situação não eram suficientes. Então Dong caiu de joelhos na frente de Tian implorando que o perdoasse. O protagonista pensou que ninguém foi de base nessas brigas. Então ele respondeu que perdoava Dong. Mas Ling pede rudemente ao homem que deixe sua casa o mais rápido possível. Dong junto com seus capangas derrotados rapidamente começaram a fugir. Ling pediu desculpas ao protagonista, novamente dizendo que ela pagaria por todos os danos. Tian pediu para a menina não se preocupar e disse a ela que havia muitos ouvidos extras neste lugar. Então eles deveriam conversar num lugar reservado. A menina ficou um pouco constrangida e percebeu que realmente deveria falar em outro lugar, então decidiu se despedir dele. Tian estava feliz que Wang estava ilesa, o que significa que a missão foi concluída e era hora dele voltar. Enquanto isso Wang estava confusa e não entendia por que isso aconteceu. Ela lembrou que geralmente o protagonista sempre a envergonhava e agora algo mudou nele. No dia seguinte, Tian está indo para o carro. Wang imediatamente pergunta quem era Ling e por que ela estava o ajudando. Tian acenou dizendo que conheceu Ling ainda ontem e essa ajuda era o pagamento de uma dívida. Wang não acreditou nas palavras do protagonista e sentia que ele a estava enganando. Ele riu e perguntou se ela achava que ele não poderia apenas ajudar mulheres. Em seguida o cara bateu a porta com desagrado dizendo que estava indo embora e a partir de agora ela não era mais nada para ele. Tian acrescentou que só desejava que Wang continuasse desperdiçando os pedaços de papel lixo que todos chamam de dinheiro. Wang ficou furiosa e gritou para Tian que ele era ingrato. Depois de um tempo na cidade de Yingzhou, o protagonista andou pelas ruas e percebeu que seu processo de cultivo era insuportavelmente lento e havia muito pouco cá em sua alma. Ele não entendia o que fazer. De repente ele sentiu fome novamente e percebeu que não tinha tido tanta fome há muito tempo. Em seguida ele tirou algumas notas do bolso e percebeu que era hora de comprar comida, caso contrário corria o risco de se tornar o primeiro cultivador a virar um cadáver de fome. Nesse momento ele notou uma lanchonete nas proximidades e em paralelo havia pensamentos em sua cabeça de que precisava manter sua palavra para Ling e curá-la, mas o dinheiro que ele tem para a comida é apenas suficiente para o remédio de Ling. Então ele entrou na farmácia e depois de um tempo saiu com compras no caminho para casa. Logo ouviu gritos do beco e se virando notou uma menina frágil que estava sendo pressionada por dois homens. A menina gritava que tinha um status muito alto e os homens pagariam por seu comportamento, mas os homens se comportavam como animais e diziam que a menina parecia muito atraente para eles. Mas a garota acabou por não ser fraca e ela imediatamente deu um tapa no rosto de um dos bandidos. Depois do tapa ela foi pressionada contra a parede. O homem ficou surpreso que a menina era atrevida e disse que ele gostava de meninas com caráter. Nesse momento a menina já começava a sufocar e ela só podia orar para que alguém a salvasse. O protagonista apareceu imediatamente no beco e pediu aos homens que parassem de se comportar assim. Os homens não entenderam quem apareceu na frente deles. Tian apenas disse que não queria sujar as mãos com esses bandidos e advertiu os homens que se eles não parassem de se comportar assim com a garota, então ele teria que ensiná-los boas maneiras. O homem afastou a menina soltando seu pescoço e pediu para Tian sair do beco porque não era da sua conta. A menina se deitou e tentou limpar a garganta enquanto os bandidos já se deslocavam em direção a Tian dizendo que se ele se acha um herói é hora de mostrar o que é capaz. A menina gritava para o personagem principal correr o mais rápido possível porque ele sozinho não conseguia lidar com muitos homens. Tian riu que ela era muito ingênua. Mas os bandidos já haviam corrido em sua direção. Nesse momento houve uma explosão de luz e energia jogando os homens em direções diferentes. Os bandidos imediatamente se espalharam em diferentes direções. O protagonista se aproximou da menina e estendeu a mão para ela dizendo que estava segura agora. Ele também pediu que ela nunca mais andasse sozinha à noite. A menina pegou a mão do prota e agradeceu pela ajuda. Tian estava feliz por estar tudo bem e de repente quando olhou mais de perto para a garota ele percebeu que ela lembrava alguém. Tian pensou que eles tinham conhecido antes, mas agora há tanta maquiagem em seu rosto que é muito difícil entender quem ela é. A menina constrangida pediu que ele desse seu número porque ela
Gostaria de agradecer de alguma forma ao homem por salvá-la. O protagonista pediu para não fazer isso porque ele é um estudante comum e seria bom se ela apenas o ajudasse com um trabalho de meio período. A menina ficou surpresa e depois de alguns segundos disse que simplesmente não há assistentes suficientes no bar onde trabalha. Além disso, este bar é muito próximo daqui. Tian pensou sobre a oferta do bar e se perguntou se ele teria tempo suficiente. Mas ele logo percebeu que a oferta era simplesmente perfeita. No entanto, ele precisava cultivar sua energia espiritual de alguma forma. Nesse momento, a menina explicou que o protagonista só precisa ficar no bar por algumas horas e isso não vai atrapalhar em nada os estudos. Mas Tian disse que precisava pensar um pouco mais. Por fim, ele lembrou que era hora de descobrir o nome da garota que ele havia salvado. Ela se apresentou como Lice e disse que se ele ainda decidir ir para o trabalho, ele pode ir com segurança para aquele bar. O protagonista apertou a mão da menina e agradeceu novamente dizendo que se lembraria de sua gentileza e ajuda para encontrar um emprego. Depois de um tempo o cara ainda voltou para casa. Dentro do quarto alugado ele continuou a cultivar energia espiritual. O protagonista conseguiu criar um enorme fogo e ficou feliz porque com a ajuda da pílula milagrosa ela começaria a interagir com o veneno frio. E assim eles se livrariam dos sintomas ocultos de Ling. O protagonista examinou a pílula e percebeu que ervas comuns neste caso não seriam suficientes, então é necessário adicionar algumas ervas mais altas e então pode ter certeza de que a pílula funcionará com sucesso e ajudará Ling. Andando um pouco mais longe, o protagonista percebeu que o cozimento geralmente estava indo muito bem, mas ele ainda estava assombrado por sua carteira vazia. O jovem sentou-se em sua cama e começou a ler o artigo sobre ranking escolar. Depois de ler, ele percebeu que tinha esquecido muito estupidamente de Lice e ela era a beldade da escola. O protagonista riu que a celebridade da escola vai para um bar noturno e durante o dia estuda na escola. Esses dois lados da mesma moeda atraíram muito o protagonista e ele decidiu que teria que conseguir um emprego nesse bar. O protagonista caiu na cama e pensou que muitas coisas em sua nova vida estavam se desenvolvendo de forma mais interessante. Depois de um tempo, Tian já estava se aproximando do bar que Lice o chamou. Ainda lhe parecia engraçado que uma aluna comum administrasse um bar inteiro. Tian percebeu que ela não é tão simples quanto parece, mas ele decidiu não revelar sua identidade. Então entrou silenciosamente no bar e olhou ao redor. O bar era bastante tranquilo e ele imediatamente notou a garota na porta e ela o chamou. Lice imediatamente perguntou o que ele achava do trabalho e acrescentou que eles não tinham funcionários suficientes no bar. Tian sem jeito coçou a cabeça e disse que provavelmente concordaria com essa proposta. Então ele pediu a Lice que lhe contasse mais sobre o que era exigido dele. A menina virou e pediu para segui-la. Ela contou tudo sobre o bar e trabalhava um pouco mais tarde. Nesse momento o protagonista já estava na função de garçom e servia bebidas. Enquanto servia bebidas ouviu sussurros de clientes dizendo que o Lice estava com grandes problemas. Prestando mais atenção, o protagonista percebeu que outros garçons estavam dizendo que Lice havia cruzado o caminho de Dom e ele era muito cruel. Logo um dos garçons percebeu que estava sendo ouvido e imediatamente virou-se para o prota dizendo que era hora de trabalhar. Tian nunca pensou que o bar imperial teria problemas. Depois de um tempo já era 11 da noite, Lice se aproximou de Tian para entregar os lucros e disse que não duvidava de seu trabalho de qualidade. Ela acrescentou que agora ela sabe em quem pode confiar. O protagonista pediu para não elogiá-lo tanto e pegou o envelope. Em seguida o jovem se despediu da menina, mas percebeu que algo muito estranho estava acontecendo lá dentro e precisava voltar para casa o mais rápido possível. Ao chegar em casa o rapaz imediatamente assumiu o cultivo da energia espiritual. O protagonista notou que o progresso de seu cultivo não poderia ser interrompido, o que significava que era hora de completar a última etapa do cultivo Kai. De repente ele pôde sentir que algo estava errado e percebeu que a aura era muito pequena e isso complicaria o processo. Depois de tentar fortalecer o cara usou outra técnica e ficou muito surpreso que ele foi capaz de absorver até mesmo os menores grãos de aura. O protagonista notou que até mesmo a aura da lua havia sucumbido a ele. Tian estava muito focado nos treinos e depois de um tempo sentiu que o poder estava completamente sobrecarregado ele. De repente o telefone tocou e o cara ficou muito surpreso ao ver que Dom estava ligando. O jovem atendeu e Dom imediatamente pediu a ajuda do mestre. O protagonista nesse momento respondeu que seu último encontro com Dom não tinha corrido completamente bem, então era muito estranho que ele estivesse pedindo ajuda a ele. Dom explicou que ele tinha problemas muito grandes e Ling enviou especificamente para Tian dizendo que apenas ele resolveria tais problemas. Dom tentou convencer o cara de que ele pagaria o quanto ele pedisse.
O protagonista não queria tirar dinheiro dessa cobra do mundo dos gangsters, mas ficou constrangido e só respondeu ao homem para esperar. Depois de um tempo Tia chegou no Monte Tand. Ele foi recebido pelos guardas e Dom disse que ficou feliz pelo mestre ter vindo à reunião. O protagonista imediatamente perguntou qual era o assunto. Dom primeiro decidiu apresentar outro mestre chamado King para Tian. O protagonista virou-se com interesse porque os cultivadores são muito raros em seu tempo. Nesse momento o homem estava calmamente tomando chá e não reagiu à saudação. De qualquer forma Dom decidiu deixar o cara de lado dizendo que eles precisavam conversar. Em seguida ele contou que Juan desobedece às regras colocando suas mãos em seus negócios. O protagonista achou que era uma piada porque os capangas de Dom são profissionais de forças especiais. Mas o velho explicou que os lutadores nunca teria derrotado e por isso decidiu contratar um mestre, porque ele sozinho é capaz de lidar com multidões de pessoas. De repente o homem lhe entregou uma caixa de dinheiro dizendo que tal quantia deveria ser suficiente para contar com o apoio de 2 mestres. Abrindo a caixa o protagonista notou que havia ginseng nele. O cara percebeu que isso era muito raro principalmente por ter pelo menos 2000 anos. Tia acredita que com este ginseng ele poderia facilmente curar Lind e reabastecer até mesmo seus poderes espirituais. Então o personagem principal imediatamente pediu ao mestre que lhe desse algumas dessas ervas, explicando que ele precisava muito delas. O mestre King colocou uma xícara de chá na mesa e friamente disse que havia muito barulho dentro da sala. Em seguida, com um único aceno de mão, ele enviou um ataque aéreo em direção ao prota. Mas Tian percebeu que o mestre só tinha atingido o estágio flexível do cultivo de Kai e lhe pareceu uma conquista muito boa. De repente, várias pessoas entraram na sala e uma delas imediatamente tirou sarro de Li Dong, dizendo que ele decidiu contratar ajuda porque não conseguia lidar com tudo sozinho. O homem que entrou disse que 2 mestres ao mesmo tempo era demais. Seria melhor para ele esquecer isso como um sonho terrível. O homem que entrou imediatamente disse a Dom que mesmo em toda a cidade não havia ninguém mais forte do que ele. Em seguida nosso personagem principal olhou para o homem e percebeu que ele estava sobrecarregado de força interior e isso é muito raro. Dom não entendeu como o mestre do inimigo se permitiu fazer isso. Então ele imediatamente se voltou para seus mestres e pedindo desculpas por arrastá-los para isso. O mestre King respondeu com descontentamento que ele não ia trabalhar com Tian porque ele não tinha utilidade como mestre. King acrescentou que ele sozinho já seria suficiente. O protagonista ficou um pouco envergonhado com tais declarações e respondeu que nesse caso ele deixaria Dom porque só um mestre é muito mais capaz e sua ajuda não é necessária aqui. Nesse momento Dom pediu ao prota para não ir a lugar nenhum porque 2 mestres é muito mais forte do que um e vão lidar com tudo melhor. Tian sentou-se e pensou que o mestre King estava apenas um estágio atrás do jovem. De repente o mestre inimigo se aproximou de King e disse que o primeiro movimento na batalha era seu. Dom percebeu que era preciso ganhar a todo custo. Tian assistiu a isso pensando que agora mesmo esse mestre King saberia o preço de sua arrogância. Nesse momento King recebeu um golpe afiado do mestre inimigo, mas ele acenou e disse que o jovem havia perdido o mestre. Em seguida King correu em direção ao inimigo. Mas ele se esquivou facilmente dizendo que o mestre King era muito lento. Nesse momento o inimigo acumulou força espiritual e correu em direção ao mestre. King não esperou muito e caiu de joelhos percebendo que havia subestimado o jovem. Enquanto isso o inimigo elogiou o mestre King por seu bom trabalho. O protagonista respondeu rudemente para poupar seus ouvidos porque ele discorda completamente dele, especialmente o fato de que apenas mestres de outras cidades são excelentes. De repente o amigo ficou indignado com essa resposta e pediu a Song que ensinasse uma lição para o protagonista o mais rápido possível. Nesse momento o mestre Song correu em direção ao prota enquanto ele estava completamente imperturbável. Tia usou apenas parte de sua força assustando o mestre Song, que não entendeu de onde o cara tirou tanta força. Tia agarrou Song pelo pescoço e explicou ao mestre que os cultivadores marciais não deveriam mexer com a escória da sociedade. Em seguida jogou Song a alguns metros. Embora Song tivesse com medo ele continuou a ameaçar Tian, dizendo que ele tinha cometido um grande erro. O homem tentou subir e Tian usou ataques aéreos. Song não aguentou mais porque o ataque aéreo caiu em sua perna e foi uma dor muito forte. Então Tian se aproximou do mestre Song
E disse que ele havia notado todas as suas qualidades valentes, mas os cultivadores não foram criados para ajudar a escória. Então o protagonista pediu ao mestre Song para voltar para casa e embarcar no verdadeiro caminho de um cultivador. Em seguida ele se virou para o companheiro de Song e pediu para pegar seu amigo o mais rápido possível e ir embora. Depois o personagem principal pegou uma caixa de ginseng da mesa e disse a Dong que aceitou sua recompensa. Depois de um tempo o jovem já estava em casa, alguém bateu à porta e imediatamente se apresentou dizendo que ele tinha vindo aqui por Dom. Tia abrindo a porta viu na frente dele um jovem que estava segurando uma mala com dinheiro em suas mãos. O homem fala que o Sr. Dom o instruiu a entregar uma recompensa total pela assistência. O cara disse que Dom não aceitava objeções e a recompensa deveria ser tomada. O protagonista estendeu as mãos e pegou a mala dizendo que realmente não seria muito bom da parte dele resistir à generosidade de Dom. Tian se despediu do rapaz dizendo que já poderia ir. Depois de fechar a porta ele imediatamente voltou sua atenção para a pílula. O jovem percebeu que o remédio estava pronto e o segurando em suas mãos ele entendeu que a cor brilhante da pílula e as poderosas ondas de energia falam de qualidade decente. Ele se voltou para o ginseng percebendo que sua energia não seria suficiente para romper ainda mais o pequeno limiar de cultivo. Ele entendeu que precisava construir uma formação de Kai o mais rápido possível, mas para fazer pílulas é um negócio muito caro, então a mala de Dom é perfeita para ele. Depois de um tempo o personagem principal chegou a uma antiga rua no sul da China. Estava muito calor lá e ele estava interessado em procurar algo em comum. Nos espaços abertos do mercado um jovem passou. O protagonista imediatamente sentiu a energia de Kai. Olhando para trás ele notou uma pequena mesa na qual havia pulseiras de jade. Ele entendeu que a qualidade do jade deixa muito a desejar, mas por dentro eles parecem muito inusitados. O protagonista levando uma pedra nas mãos percebeu que só um cultivador experiente sabe que a base da jade é um método de formação. Nesse momento o vendedor se abaixou ao lado de Tian e disse que o jovem definitivamente sabe sobre joias. Ele acrescentou que estava pronto para dar o jade por 100.000. Tian respondeu ao vendedor que se tratava de roubo, pois o papel determinante não é desempenhado pela idade do jade, mas por suas propriedades naturais. Então o jovem ofereceu apenas 10.000 ou nada seria feito. O vendedor imediatamente puxou Tian pela mão, dizendo que era linchamento de jade que ele havia comprado em Munjon. O cara logo concordou com o preço de 10.000. O protagonista riu porque depois de 600 anos ele aprendeu a negociar. Depois de um tempo o jovem voltou a passear pela rua e encontrou uma esquina muito isolada. Percebendo que não havia ninguém ele notou que era o melhor lugar para determinar o nível de Kai da jade. Então Tian apertou as mãos para concentração. Este método de formação está longe de ser o ideal, mas Tian acumulou a aura em torno de si mesmo e finalmente percebeu que coletar a aura não é mais um problema para ele. Raios de aura escorriam para o jade sem parar. De repente o protagonista recebeu uma ligação. Ele pegou o telefone e Lice implorou para o cara vir o mais rápido possível porque ela estava com problemas grandes no bar. Quando chegou ao bar, o protagonista percebeu que o local estava fechado, o que significa que tudo é muito mais sério do que ele pensava. Abrindo a porta e entrando no bar ele encontra Alice sentada na parte de trás do bar. Ela estava feliz por Tian ter vindo e ele imediatamente perguntou à garota o que aconteceu e de onde vinha o pânico. Lício lembrou daqueles homens que a atacaram no beco. Ela explicou que havia mandado seu povo para eles. O protagonista não entendia bem do que a menina estava falando. De repente um estranho entrou no bar e cumprimentou a menina. Em seguida ele explicou imediatamente que ele e seus amigos iriam punir aqueles que ofenderam Lice. O homem prometeu que ninguém se atreveria a prejudicá-la mais. Um dos amigos de Shao brincou que o cara estava esperando capturar o coração de Lice. Shao só pediu para não falar bobagens e acrescentou que foi só ajudá-la. De repente dele mais algumas pessoas entraram no bar e ficaram surpresas com a quantidade de caras que estavam no bar de uma só vez. Os novatos conseguiram ofender a maioria e Shao pediu para não falar bobagens. O novato questionou se ele o conhecia. Shao afirmou que sabia que ele fazia parte da família de Dong e de Hong Ling, mas ainda assim não permitirá que ele machuque Lice. Shao afirmou que Zhan havia insultado Lice e agora ele tinha vindo aqui porque queria mostrar a força de sua família. Zhan virou para Shao dizendo que suas famílias haviam concordado em não interferir nos conflitos, mas neste caso a lei que vale é sobre quem é mais forte. Zhan ficou indignado porque hoje Shao iria violar o tratado ao interferir no conflito. Os assistentes de Liz olharam ao redor e notaram Ming. Eles lembram que existem vários rumores sobre ele e os caras não entenderam o que ele estava fazendo aqui. Nesse momento Zhen empurrou Shao para o lado e se aproximou de Lice.
dizendo que ele não tocaria em seu capanga se seu bar pagasse danos morais. Ele avisou que não se acalmaria tão facilmente. Liz implorou para apenas falar porque o bar é completamente seu negócio e ela não quer entregá-lo tão facilmente. Zan colocou o dedo sob o queixo da menina e perguntou se ela queria conversar. Ele acrescentou que se ela mostrasse todos os seus encantos ele iria fingir que nada tinha acontecido. A menina não estava preparada para tal coisa e virou-se para seus assistentes perguntando se eles fariam seu trabalho. Mas Shao pediu à garota para não entrar em contato com a empresa de Zan e seria melhor aceitar sua oferta. De repente Zan notou o protagonista e apontou para ele com indignação perguntando o que ele estava fazendo neste bar. Em seguida Zan imediatamente disse a Alice que ela poderia apenas lhe entregar Tian e não precisaria se despir ou entregar o bar. Nesse momento Shao fez a escolha pela garota e empurrou o personagem principal para frente. O protagonista ficou surpreso que Shao tinha dado a Zan tão facilmente apenas para salvar Alice. Mas de repente Alice bloqueou o caminho e disse a Zan que se ele quisesse ela estava pronta para dançar. No entanto o herói a puxou para trás e pediu que ela se afastasse. Tian disse que era hora de lidar com esses bandidos e colocá-los no lugar deles. O jovem se apresentou e perguntou aos bandidos se eles tinham vergonha de usar uma garota em defesa assim. Lizzie tentou puxá-lo para trás, mas não teve sucesso. Não ficou indignado com o fato de Tian estar bancado o herói novamente, mas ele tinha certeza de que o prota não venceria desta vez. De repente Zan virou-se para Ming e perguntou se ele o cobriria na batalha. Ele explicou que Ming foi treinado pelo terceiro mestre de sua família e agora ele atingiu alturas muito grandes que Tian nem imagina que tipo de fim o espera. O protagonista riu do terceiro mestre perguntando se seu nome era Sanzi e imediatamente disse que eles já se conheciam, mas nesse momento Ming já estava indo em direção ao protagonista com um soco. Tian parou a mão de Ming e disse que o mestre Sanzi não era muito mais forte do que seu discípulo. Liz assistiu surpresa ao lado de Shao. Nesse momento Ming não entendeu como o protagonista conseguiu bloquear seu golpe. De repente os companheiros de Ming o chamaram dizendo que o mestre tinha chegado. Então outro jovem entrou no bar e Ming se dirigiu imediatamente a ele como professor. Havia sussurros em torno do homem e Ming estava feliz por seu professor ter ido pessoalmente até eles. O cara estava até mesmo se perguntando quanto tempo o personagem principal resistiria. Zan logo reclamou com Sanzi dizendo que Tian havia humilhado a todos, então era hora de ensinar boas maneiras. O homem perguntou a Zan quem ousou fazer isso e foi imediatamente saudado pelo protagonista. Sanzi não esperava vê-lo e imediatamente perguntei a Tian o que ele estava fazendo aqui. Sanzi também se dirigiu ao protagonista como mestre e perguntou se este lugar pertencia à sua amiga. Ming não entendeu por que seu mestre foi tão educado com Tian. Sanzi ficou irritado e avisou os caras que ele tinha dito a eles muitas vezes que antes de usar seu nome devem saber com quem eles estão lidando, porque eles são a razão para os problemas. Ming apontou para o personagem principal e disse que ele era um trabalhador comum. Tian riu e disse a Sanzi que seu aluno era muito bom, mas ainda há algo para trabalhar. Sanzi repreendeu Ming dizendo que ele não tinha o direito de falar sobre mestre, por isso pediu que ele pedisse desculpas o mais depressa possível. Ming não quis se desculpar dizendo que poderia lidar com ele com uma mão. Tian riu do fato de que o orgulho do jovem mestre não tem limites. Em seguida o protagonista imediatamente usou sua energia máxima e disse que ele mesmo colocaria um ponto final em sua pergunta. Nesse momento ele mandou um golpe em direção a Zan e o homem imediatamente caiu. Tian amaldiçoou todos do bar. Min assistiu isso em choque. De repente um velho se aproximou de mim e disse que esta era uma técnica de espada de ar e que estava disponível apenas para mestres que haviam alcançado grandes alturas em dominar a força interior, mas Min era muito jovem para isso. O protagonista ficou surpreso porque o velho precisava apenas um olhar para reconhecer a técnica. Então estava claro que aquele velho não era tão simples. Nesse momento o homem pediu desculpas e se aproximou dele, mas se apresentando como Qian Kang. Em seguida ele entregou a Tian um bilhete para um leilão privado dizendo que seria realizado na rua antiga. O protagonista notou que o velho estava vestido como a pessoa mais simples, mas aparentemente ele só não gostava de se destacar. Então o jovem aceitou o bilhete e disse a Kang que ele só precisava de algumas raridades para que pudesse participar do leilão. Depois Tian se uniu com umas pessoas que estavam ali. Ming tomou um gole da bebida e não entendeu por que Tian era tão melhor do que ele. Shao não sabia como olhar nos olhos de Liz agora que a honra dela havia sido defendida por uma pessoa completamente diferente. De repente Liz agradeceu a ajuda do protagonista e acrescentou que queria agradecê-lo de outra forma, mas Tian a interrompeu dizendo que a garota o havia contratado como trabalhador, então ele só estava fazendo o que tinha que fazer.
mas Lizzie responde que ele já a ajudou muitas vezes, mas ela não tinha muito dinheiro. Então decidiu que a partir de hoje o protagonista possui metade das ações de seu bar. Os outros garçons riram dizendo que a chefe havia se apaixonado. A moça imediatamente o repreendeu dizendo que pelas bobagens ela faria um desconto no salário deles. Tian viu Lizzie com os garçons e ficou surpreso por ter passado apenas alguns dias e eles já o consideravam da família. O jovem pensou que não precisava nem de ações nem de nada. Sempre que Lizzie precisasse ele iria vir. Em seguida o protagonista apontou para a entrada do bar e disse que era uma bagunça enorme. Então ele gostaria de ajeitar para não atrapalhar todos os clientes. Sanzi imediatamente pediu ao seu discípulo Ming que não ficasse parado e ajudasse porque Tian não deveria lidar com tudo sozinho. Tian se volta para Sanzi e pede que ele fosse mais cuidadoso no futuro e não jogasse seu nome por aí. Sanzi ficou feliz em receber conselhos do mestre. Depois disso o protagonista resolveu sair e se despediu. Lizzie observou Tian e percebeu que ela não havia cometido nenhum erro ao escolher contratá-lo. Nesse momento Wang entrou no bar com sua amiga Hyui. Elas conversaram que este bar é muito bom porque tem música agradável e uma atmosfera legal. O protagonista ouviu uma voz familiar e imediatamente se virou. Ele ficou muito surpreso ao ver Wang. Hyui começou a conversa primeiro e se apresentou como amiga de Wang. Ela imediatamente agradeceu ao cara por sua ajuda no Monte Tang. O protagonista pediu a Hyui que não lhe agradecesse por isso porque são apenas pequenas coisas. Wang ficou surpreso com ele aqui. Hyui pediu que Tia não se importasse com o sarcasmo de Wang porque ela é apenas uma brincalhona. Então Hyui conta que estava planejando agradecê-lo há muito tempo porque o viu na escola várias vezes. A garota conta que também estará se apresentando no festival da escola amanhã e realmente espera que ele venha. Wang ficou indignada por Hyui ter convidado o protagonista para o festival, porque na opinião dela Tia não era digno. Hyui pediu à amiga que parasse de se comportar assim, afinal ele o salvou no monte. Wang tentou convencer sua amiga que ela conhecia o protagonista há muito tempo e tinha certeza que ele não servia para nada. Depois disso as garotas decidiram deixar o bar. O protagonista observou tudo isso em silêncio e percebeu que não precisava de uma garota estúpida e exigente. Então, teria sido melhor se ele nunca tivesse a conhecido. Nesse momento Hyui convidou Tian para o festival mais uma vez dizendo que ela realmente iria esperar por isso. O protagonista concordou com a proposta da garota. Enquanto isso Lizzie viu tudo de fora e percebeu que Hyui conseguiu organizar tudo sozinha. Então agora ela está pensando em tentar a sorte também. Alguns dias depois, o protagonista ainda chegou ao aniversário de 80 anos da escola. Ele imediatamente percebeu que sua escola ainda corresponde plenamente ao seu status. Parecia que ele tinha ido a um concerto e não a um festival escolar comum. De repente uma menina grita perto do ouvido do prota. Tian começa a se preocupar com seus ouvidos e acha que nem energia de Kai pode salvá-lo. Enquanto isso Yushan estava realmente atrás dele com duas escoltas. As meninas se aglomeravam à distância e ficavam encantadas ao vê-lo ao vivo. Além disso, Shan e outro cara também estavam andando atrás dele. O protagonista não achava que Yushan tinha um status tão alto. Depois de um tempo Lizzie subiu ao palco e anunciou através de um microfone que o festival estava prestes a começar. Tian ficou surpreso ao ver a garota porque ela não havia falado sobre isso antes. De repente um garoto gritou e Tian já estava decepcionado porque percebeu que não sairia daqui sem ficar surdo. Ele disse que se soubesse nunca teria ido àquele festival. Mas agora teria que usar protetores auriculares. Por fim Lizzie anunciou do palco que o festival estava começando e imediatamente apresentou a primeira atração. Hyui subiu ao palco e começou a cantar uma canção de amor. Enquanto isso Lizzie estava ao lado e Shao lhe ofereceu água, mas ela recusou. O cara ficou chateado. Nesse momento Hyui falou do palco sobre dedicar esta música ao herói de seu coração e ela gostaria de acreditar que seus sentimentos são recíprocos. Lizzie ficou tensa e ela não entendia o que estava acontecendo. A garota queria confessar seus sentimentos bem no palco, mas agora já era tarde demais. Nesse momento Hyui gritou uma declaração de amor para o personagem principal e boatos começaram a se espalhar na multidão de estudantes. Alguns caras não entenderam por que a terceira beldade da escola não hesitou em admitir seus sentimentos tão abertamente do palco. A música terminou e o prota só percebeu quando a boca de Hyui parou de abrir. Ele estava usando tampões de ouvido e não ouviu nada. Depois disso ele começou a sair. Hyui não entendeu o porquê Tian estava indo embora. Enquanto isso o protagonista falava para si mesmo que não entendia por que as crianças da escola acham divertido festivais.
Porque ele achava que era apenas uma perda de tempo. Nesse momento Ryu estava triste com a reação de Tian. Por fim Lizzie subiu ao palco e agradeceu Ryu por sua performance e acrescentou dizendo que ela precisava descansar agora. Lizzie estava feliz pela garota ter falhado. Na manhã seguinte o protagonista estava praticando energia espiritual a toda velocidade. Enquanto seu telefone estava explodindo com mensagens de Lizzie, ela perguntou a ele sobre fazer as malas no bar dizendo que era muito chato sem ele. Enquanto isso Tian havia processado a aura da energia de Kai e agora tudo o que ele tinha que fazer era absorvê-la. O jovem percebeu que com o ginseng e a pílula milagrosa, ele seria capaz de cultivar de forma ainda mais eficaz. O cultivo de aura é uma técnica baseada na purificação de 10 lados, então ele precisava deixar seu corpo se transformar. Nesse momento ele sentiu um fluxo de energia muito poderoso, o que confirmou suas suposições de que a técnica funcionaria. Tian podia sentir a força agora que seu corpo estava ficando mais forte e se tornando quase o mesmo de antes. O protagonista entendeu que era impossível adiar o tratamento por mais tempo e queria encontrar Ling. No dia seguinte o rapaz chegou até a casa de Ling e foi imediatamente atendido pelo assistente da menina. Ele seguiu o mordomo e olhou ao redor da mansão. O protagonista achou muito incomum porque é raro encontrar uma concentração tão alta de aura em qualquer lugar, mas apenas o portador de veneno frio sofre com isso. Se aproximando do quarto de Ling, outro assistente perguntou ao jovem se ele era o mestre. Tian respondeu afirmativamente e falou que veio aqui para curá-la do veneno frio. O assistente pediu ao jovem que o seguisse e pensou que Tian era muito jovem para tratar Ling. De repente um idoso saiu pelas escadas e imediatamente perguntou ao assistente quem ele havia trazido para sua casa. Esse era o chefe da família Hong. O assistente respondeu que o jovem foi convidado por Ling. Hong imediatamente ficou com raiva porque pediu à garota para não confiar em todas as pessoas que ela conhecer. Em seguida Hong fala que não achava que um mestre pudesse ser tão jovem. Depois disso ele decidiu expulsar o protagonista de sua casa. Ling imediatamente pulou para as escadas e pediu ao tio para não fazer isso. A garota correu até Tian e ficou muito feliz por vê-lo. O tio da menina ficou furioso e pediu ao assistente para parar a menina, mas Ling não prestou atenção nisso e apenas disse que ela mesma já iria procurá-lo. O protagonista não hesitou e disse que o veneno frio a fez se sentir pior, então Tian pediu para a menina não se preocupar porque ele trouxe o remédio. De repente outro homem desceu e imediatamente disse que não permitiria o tratamento duvidoso em Ling.